Convido você a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 19. Nós vamos ler o versículo de número 2, Provérbios, capítulo de número 19. Vamos ler o versículo de número 2, Provérbios, capítulo 19, verso de número 2. Diz assim, o autor desse versículo, desse provérbio: não é bom agir sem pensar. Quem tem pressa erra o caminho. Não é bom agir sem pensar. Quem tem pressa erra o caminho. Pai bendito, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua igreja, que mais uma vez aqui o Senhor nos reúne. Pedimos que o Senhor mais uma vez se digne também de abrir os nossos corações, as nossas mentes e semear a Tua palavra. A porção que o Senhor separou para essa noite, que haja espaço no nosso coração, na nossa mente, e que ela produza o fruto pelo qual foi enviada. Fruto de salvação, fruto de edificação para a Tua igreja e para a glória do Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Onde você vai com tanta pressa? Você já reparou que parece que tem assim uma pressa no nosso coração, na nossa alma, no nosso jeito de viver? A gente vai fazendo tudo com pressa, tudo é para ontem, tudo tem que ser para agora. A gente vai fazendo as coisas com pressa e não vai percebendo o que a pressa vai fazendo com a gente. Vai fazendo com a nossa alma, vai fazendo com o nosso caráter, a nossa personalidade, o nosso ser. Por exemplo, na pressa, a gente vai se embrutecendo. Porque na pressa não há espaço, não há tempo para cordialidades. A gente está com muita pressa para ser cordial. A gente não tem tempo para ser gentil. A gente não tem tempo, por exemplo, para, no trânsito, parar numa faixa para um pedestre atravessar. Isso porque nós teríamos que esperar talvez 3 ou 4 segundos, mas nós não temos esse tempo a perder. E as pessoas que estão atrás de nós também não tolerariam esse atraso. 3 ou 4 segundos. Nós não temos esse tempo a perder, nós estamos com muita pressa. A pressa não apenas vai nos embrutecendo, a humanidade que tem em nós, a humanidade de Jesus vai se desfigurando, mas a pressa também pode nos levar à mediocridade. Porque você sabe que algo medíocre não é algo que está abaixo da média. Algo medíocre é algo que está só na média. Então, coisas que poderiam ficar excelentes, elas ficam apenas na média. Porque nós fizemos com pressa. Com muita pressa, sem cuidado. sem a devida atenção.
porque queremos terminar rápido. A pressa, por incrível que pareça, irmãos, ela pode nos fazer perder tempo. Porque aquilo que nós faríamos uma vez só, nós temos que voltar e fazer de novo, porque saiu errado. O produto que a gente entregou para alguém foi com defeito. E aí esse alguém que recebeu reclama. E nós temos que voltar lá para fazer direito pela segunda vez. Uma coisa que poderia ter sido feita uma só vez. Você já deve ter ouvido aquele ditado que diz: a pressa é a inimiga da perfeição. Um dia eu vi assim um quadrinho que era um motorista correndo com muita pressa, e o passageiro ao lado dizia assim: aliás, né, irmãos, a pressa pode colocar a nossa vida em risco e a de outros. Não sei se vocês viram esses dias por aqui, nessa rua que eu não sei o nome, acho que é Visconde de Parnaíba já, não sei. Mas um caminhão derrubou um muro. Um caminhão derrubou um muro. Com certeza ele estava com um pouco de pressa, imagino. Agora eu fico pensando se tivesse uma criança ali no muro. É a pressa. Então, um dia eu vi assim um quadrinho de um motorista correndo muito rápido e a pessoa ao lado dizendo assim: não corra tanto, pois nós não estamos com pressa. E a maioria das pessoas não entendeu. Pensou que era, inclusive, o contrário que ela estava dizendo, mas não, ela estava dizendo exatamente isso. Não precisa correr tanto, porque nós estamos com pressa. Ou seja, se você continuar correndo assim, você vai bater. Se você continuar correndo assim, a gente pode errar o caminho. Aí, então, vamos perder ainda mais tempo. E é exatamente que o sábio, inspirado por Deus, escreve nessas poucas palavras essa verdade tão profunda que pode trazer um pouco de cura para a nossa alma apressada. Ele vai dizer assim: não é bom agir sem pensar. A pressa não nos deixa pensar. A pressa nos pressiona a agir sem pensar. Não é bom agir sem pensar. Quem tem pressa, erra o caminho. Ou literalmente, quem tem pressa, peca. Quem tem pressa, perde o caminho. Ou seja, a pressa não acrescenta, a pressa subtrai. Então a pergunta, irmãos, que Deus colocou no meu coração para a gente conversar essa noite é: o que a gente precisa saber da própria palavra do Senhor para não nos tornarmos reféns dessa pressa desnecessária e que nos faz muitas vezes acolher os reveses amargos que são consequentes dessa pressa, que não vem de Deus. Então, a primeira verdade que encontro na palavra do Senhor é que Deus tem urgência, mas Deus não tem pressa. Aliás, essa é uma frase atribuída à missionária Terezinha Candeeiro, que trabalhou em Moçambique. Deus tem urgência, mas Deus não tem pressa. Deus tem urgência no sentido de que tudo que Ele faz na hora exata. Ele não faz 1 minuto antes, nem faz 1 minuto depois, mas Ele faz tudo no seu kairos, Ele faz tudo no tempo oportuno, Ele faz tudo na hora marcada, no tempo devido. A gente vê isso, por exemplo, quando Jesus é provocado pelos seus irmãos. Nós falamos isso inclusive domingo passado. Seus irmãos que não criam nele, seus irmãos lhe provocavam dizendo assim: olha, se você é o Messias, você não deveria ficar aqui nesse fim de mundo, você deveria ir para a Judéia, você deveria ir para Jerusalém. Alguém que quer ser conhecido
deve se mostrar ao mundo, e o mundo vai estar lá na Judéia, em Jerusalém, então vá para lá. Ia ter uma festa dos judeus, uma festa muito importante, e os seus irmãos entenderam, olha, se tem uma hora para o Messias se revelar, é agora, vá lá. E aí Jesus então responde, olha, o tempo de vocês é sempre chegado, então vão vocês, mas o meu tempo não é chegado ainda. E aí, a melhor explicação que eu encontrei para essa frase de Jesus é que Jesus estaria dizendo o seguinte, olha, para quem faz só o que quer, qualquer hora é hora. Você pode ir agora, você pode ir depois, você pode ir daqui 1 hora, vocês podem ir a hora que vocês quiserem, mas comigo não é assim. Eu só falo aquilo que eu ouço o meu pai falando. E eu só faço aquilo que eu vejo o meu pai fazendo. Ou seja, enquanto o meu pai não der o sinal verde, eu estou aqui. Eu só posso ir depois que eu ouvir claramente do meu pai, vá Jesus. Sinal verde para ir. Mas enquanto eu não tiver essa clareza, eu não ouso andar na frente do meu pai. Eu estava orando essa semana a respeito de uma decisão, e ora para cá, ora para lá, pensa daqui, pensa de lá. E aí o tempo vai passando, a gente vai ficando pressionado. Só que chegou uma hora que eu falei assim para Deus, ó Senhor, eu só vou tomar uma decisão quando eu ouvir claramente o que o Senhor deseja. Então, se o Senhor está com urgência, o Senhor me fale, porque enquanto o Senhor não me falar, enquanto o sinal Deus não fala, é porque o sinal está vermelho. É arriscado passar. Você pode causar um acidente, você pode machucar-se e machucar outros. Aí chega uma hora que o dia clareia, que o céu fica sem nuvens, e a gente consegue enxergar claramente o que devemos fazer. O Senhor fala ao nosso coração, é quando o sinal fica verde. Aí não é hora de demorar, aí é hora de ir, porque o sinal ficou verde, antes que ele feche, e a gente perca o kairós, e tenha que esperar uma nova oportunidade. Mas tomemos cuidado com a precipitação, porque a palavra nos diz assim, tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então vamos andar com o Senhor, procurar discernir o mover de Deus, e andar com Ele, no ritmo dEle, junto a Ele, porque com Ele estamos seguros. Uma segunda verdade da palavra, é que nós nunca perdemos tempo, quando consultamos o Senhor. Às vezes nós achamos que nós estamos com muitas coisas a fazer, e nós não temos tempo para consultar o Senhor. Isso não é ganhar tempo, na maioria das vezes isso é perder tempo. Você se lembra do caso de Josué, quando foi visitado pelos gibeonitas? Os gibeonitas eram um povo que morava ao redor ali daquela terra, que Deus ordenou que Israel conquistasse. E Deus tinha falado claramente que o seu povo não deveria fazer aliança com os povos ao redor. Mas os gibeonitas, sabendo que o povo de Deus tinha já chegado a Canaã, e que ia adentrar Canaã, e que o Senhor estava com o povo, eles se disfarçaram e foram até Josué. Eles chegaram a Josué com roupas velhas. Eles chegaram a Josué com pães secos, com as sandálias
rasgadas, costuradas, para parecer que eles tinham vindo de muito longe. Então, quando eles chegaram, Josué perguntou: ei, quem vocês são? E eles responderam: olha, nós somos teus servos. Não, eu estou perguntando quem vocês são. Ah, nós somos um povo que veio de uma terra muito distante. Nós ouvimos a respeito do seu Deus. E queremos fazer uma aliança, porque sabemos que o seu Deus é o Deus verdadeiro, é o Deus Senhor que tirou vocês da terra do Egito e tem feito maravilhas, e nós queremos ser os servos do teu Deus, faz uma aliança conosco. Não, mas o Senhor disse para nós não fazermos aliança com ninguém. Não, mas nós somos um povo que veio de uma terra distante. Olha como estão as nossas roupas. Olha esses pães aqui que estão secos, duros. Quando nós saímos da nossa terra, eles estavam no forno. Olha como eles já estão. Olha os nossos odres. E aí Josué e os líderes se deixaram levar por aquela aparência, fizeram aliança com o povo e depois de 3 dias descobriram que era um povo vizinho. E aí então todo o povo murmurou, criticou Josué e os líderes, porque eles não consultaram o Senhor. Não consultaram o Senhor. Bastava uma consulta ao Senhor, e toda aquela situação teria sido evitada, mas a pressa. Te pergunto, quantas vezes você já foi dando passo na vida sem consultar o Senhor? E quanta diferença teria feito uma simples consulta? Bom, o que passou, mas tem ainda uma vida pela frente. O Lutero, ele dizia assim: olha, eu tenho tantas coisas para fazer hoje, que eu vou passar pelo menos 3 horas orando. Eu sei, ele era exagerado, talvez ele tenha exagerado, mas é verdade que ao buscar-se ao Senhor, nós não estamos perdendo tempo. Tem um pastor chamado Martin Lloyd-Jones, ele já é falecido, e ele escreve uma coisa que eu tomo muito para mim, compartilho com você. Ele diz assim: acima de tudo, sempre reaja favoravelmente a todo impulso para orar. Então, vê a vontade de orar, não deixa para depois. Vai orar. Deus quer falar alguma coisa com você. Na oração não é só você que fala. Reaja favoravelmente a todo impulso para orar e você descobrirá que não somente não estará desperdiçando tempo no que tange ao assunto que tiver em mãos, mas também que na realidade isso muitíssimo terá ajudado a você. Então não perca tempo. Consulte ao Senhor, porque Ele vai orientar você. Ele vai te dirigir no caminho reto, que é o caminho geralmente mais curto. Ele promete no Salmo 32, versículo 8, eu te instruirei no caminho que você deve seguir, eu te guiarei, te darei conselhos sob a minha vista. Então, irmãos, Deus tem urgência, mas não tem pressa. Quando nós consultamos ao Senhor, nós não perdemos tempo. Então, você estiver lá no seu dia a dia, no meio daquela pressão, vier um impulso para orar, vá orar. Vá ao seu quarto, se ajoelhe: Senhor, o Senhor quer falar comigo, fale comigo, me oriente. Você vai ser ajudado, você vai ser abençoado. Agora, uma terceira verdade da palavra é que no caminho da fé, não vence quem chega em primeiro, vence quem corre segundo as regras. Por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer assim, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5,
Se um atleta competir nos jogos públicos, não será coroado se não cumprir o regulamento. Ou seja, não basta apenas correr, não basta apenas chegar e chegar em primeiro. Há princípios a serem observados, senão a corrida não vale. Tem um personagem da Bíblia que correu sem respeitar a regra, Saul. Saul foi escolhido para ser rei de Israel, o primeiro rei de Israel. E no começo ele foi muito bem, se mostrou um rei justo, um rei corajoso, Deus começou a abençoá-lo. Só que chegou um dia que ele estava para batalhar com os filisteus, ele tinha um soldado com ele, mas eles não costumavam ir para a batalha sem antes oferecer um sacrifício ao Senhor, um holocausto. Mas nesse dia, Samuel se demorou para chegar, Samuel se atrasou, estava demorando, e eles esperando, e o Samuel não chegava. E daqui a pouco o povo começou a se impacientar. Os soldados que estavam com Saul começaram a se dispersar. Saul começou a sentir a pressão de ter que fazer alguma coisa. Ele começou a perceber que os filisteus começavam a se colocar em fileira, e o exército se dispersando, e o tempo passando, e Samuel não chegando. Sabe o que o Saul fez? Dá aqui o sacrifício que eu vou fazer. Mas ele não podia fazer. Ele era o rei, não o sacerdote. Mas a pressão falou mais alto, e ele foi lá e fez o bendito do holocausto, ele mesmo fez o sacrifício. E a palavra de Deus diz que ele mal terminou de fazer o sacrifício, sabe quem chegou? Samuel. O texto diz assim: mal ele tinha terminado de fazer o sacrifício, chegou Samuel. E aí chegou Samuel, e Samuel já percebeu tudo e perguntou: o que você fez? Aí o Saul responde: ele diz assim, 1 Samuel 13, 12 a 13, me senti pressionado e ofereci o holocausto. Aí a resposta do Samuel: agiste loucamente, não obedeceste ao mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o seu reino sobre Israel para sempre. Preço alto. Eu me lembro quando eu era seminarista, tomava conta de uma congregação, e no dia de ceia, o meu pastor não permitia que eu servisse a ceia. Eu tinha que esperar ele ir lá, o pastor da igreja mãe, para ele servir a ceia. E teve um dia que era assim, né? Tinha o culto, aí tinha a escola bíblica, e depois da escola bíblica todo mundo voltava para a gente celebrar a ceia. A ceia tinha que ser no final para dar tempo do pastor chegar lá na congregação. E sempre deu certo. Só que teve um dia que a gente fez o culto, fez a escola bíblica, todo mundo voltou para a ceia e nada do pastor chegar. E eu lá na frente, o povo lá na minha frente, os elementos todos ali. Aí o pastor não chega, vamos cantar mais um hino. E cantava mais um hino. Vamos fazer uma oração, irmã fulano, ora, tem esse motivo, tem aquele motivo, tem esse motivo, outra irmã orava. Eu vou torcendo para a irmã orar bastante para o pastor chegar. A irmã ora, o pastor não chega. Quem tem um testemunho para dar? E o pastor não chegava. Aí chegou uma hora assim, mas me veio uma tentação de pegar aquele negócio e servir logo. Mas eu lembrei dessa história do Saul, falei, servi não. Mas foi melhor. Hoje eu já cansei de servir ceia, mas aquele dia... Então, irmãos, há princípios que se a gente passar por cima por causa da pressão, por causa da pressa, por causa do que as pessoas estão pensando, que as pessoas...
o prejuízo vai ser maior. O prejuízo depois, as consequências vão ser grandes, não vale a pena. Por isso, quando você estiver assim se sentindo pressionado, lembre-se desse provérbio que nós lemos: quem tem pressa, peca. Quem tem pressa, erra o caminho. Ou em uma outra tradução, perde o caminho. Você tinha todo um caminho para seguir. Saul, como rei de Israel, perdeu. Não vale a pena. Há princípios que precisam ser observados, precisam ser respeitados. É melhor chegar depois, mas chegar inteiro. É melhor chegar em segundo, mas chegar aprovado. Lembre-se, na corrida da fé, não ganha quem chega em primeiro. Mas uma última verdade que vale a pena refletirmos. O Senhor não nos chama à pressa, mas também não nos chama à letargia. Porque teve momentos na palavra de Deus que Deus exigiu pressa do povo, sim. Há momentos que tem que ter pressa. Por exemplo, quando Deus institui a festa da Páscoa, Deus diz que é para o povo comer a refeição da Páscoa com pressa, com o cajado na mão. Porque daqui a pouco ia dar a hora para sair, o Kairós estava chegando, não era para se atrasar, não era para demorar. Jesus dizia assim: o meu tempo não é chegado para um, o meu tempo não é chegado para outro. Mas quando ele entendeu que o tempo dele chegou, ele, Jerusalém. E o texto diz que ele foi sem titubear, ele foi apressadamente. E ele sabia o que ia enfrentar lá. Mas o tempo chegou. Tem que ir, não tem que prolongar, não tem que postergar. Ló, por exemplo, os anjos vieram para tirá-lo de Sodoma e Gomorra, mas ele se demorava a sair. Era para se apressar. Então, Deus não nos chama à pressa, mas Deus também não nos chama à letargia. Deus nos chama para o quê então? Para andar com Ele. Então o Senhor apertou o passo, nós apertamos o passo também. Tem hora que, como diz, tem que dar um corre. Deus parou, nós paramos. Deus começou a ir, mas lentamente nós vamos indo devagarzinho atrás dele. Mas nós não ousamos andar na frente dele, é como um pastor já disse: é melhor ser empurrado pela Trindade do que andar na frente dela. Agora, qual que é o nosso problema, irmãos? Nosso problema é que a gente quer andar com Jesus, mas desde que Ele já nos deu o mapa inteiro da caminhada. Tá, Jesus, o Senhor está me chamando para isso, mas como que vai ser lá na frente? Não, estou te chamando para você dar um passo agora comigo. Ele nos chama para a gente andar conforme a luz que vamos recebendo. Então Ele te dá a luz para um passo, dá um passo com Ele. Porque à medida que você vai andando, com a luz que você vai recebendo dEle, você vai recebendo mais luz para dar então o próximo passo. Não adianta ficar parado, como quem dizendo: não, eu só vou depois que o Senhor iluminar todo o caminho, eu ver tudo. Nem sempre é assim. Ele vai iluminando trecho a trecho, e vai iluminando mais à medida que vamos andando, de forma que ao andar com Ele, vamos percebendo, as coisas vão clareando, nós vamos entendendo, nós vamos discernindo. É como quando antes a gente dava carona para as pessoas, e não tinha o Waze, e a pessoa ia nos guiando. Mas ela não dizia o caminho todo de uma vez, ela diz: anda reto agora, aí você vai. Segunda direita você vira. Aí chegava a segunda direita, você vira. Aí agora, então, segue reto toda a vida. Quando for para virar, eu falo.
Aí chegava, ó, esquerda. É assim que Deus nos dirige. Lembro que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ouça a voz de Jesus. Anda com Jesus. Anda nos passos dele. Então, eu termino fazendo a mesma pergunta que fiz no começo: aonde você vai com tanta pressa? Cuidado para essa pressa não te embrutecer. Não roubar de você a excelência. Não fazer você perder tempo na vida. O Senhor não te chama nem à pressa, nem à letargia. Jesus te chama para andar com Ele. Para você andar com Jesus. A minha oração é que essa semana você ande com Jesus. E assim você não seja nem afobado, nem letárgico. Mas que andando com Ele, você não erre o caminho. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.